comecei a gravar. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre hidrostática, e a ideia aqui não é em si resolver a questão, eu até ia pegar uma questão mais complexa, mas acho que essa daqui já tá de bom tamanho, que dá pra desenvolver a ideia, né? E aí qualquer ideia aqui é mostrar pra vocês como fazer essa questão de uma forma rápida. Então é a questão que tem na lista de vocês, na lista do Sengel lá, de hidrostática. E é uma questão assim que, se você for fazer pela forma tradicional, tu vai ter aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis equações pra tu resolver. Insuportável. Vai fazer 6 equações na prova, gastou meia hora. Então, aqui a ideia é ensinar essa outra ideia aqui, que é justamente olhar para a pressão como um vetor, o campo de pressão como um campo vetorial, e aí, a partir disso, fazer a questão em uma linha, tá? A ideia é essa. E aí, que eu preciso, que eu preciso para isso? Então, vamos lembrar da equação de pressão. Acho que ela tá aqui do lado, não sei. Mas enfim, é essa aqui mesmo. Então, quando eu vou lá demonstrar o meu campo de pressão, eu tenho essa fórmula aqui, que é o grade de P igual ao menos G rho, e esse casinho que é o meu unitário na direção Y, tá? Então, só para vocês lembrarem, quando essa equação aqui ela é definida da forma em que o meu eixo Z tá para cima, cai na direção Z. Meu eixo Z tá para cima, aí aqui eu tenho X, e aqui eu tenho Y, tá? Aí você faz as contas lá de balanço de forças e tal, e aí você demonstra que só tem pressão na direção Z, que é o que importa pra gente aqui, né? E aí esse K é justamente unitário na direção Z. Então o que essa fórmula tá me dizendo aqui? Cara, à medida que eu tô subindo, que eu tô aumentando meu K aqui, tô subindo, tô indo pra cima. Esse cara é negativo, então eu tô perdendo pressão, porque eu vou ter um ΔP que é negativo. Então se eu tô subindo no eixo Z, eu tô perdendo pressão, beleza? Talvez isso não seja tão intuitivo, assim, porque vocês ainda não viram perda de carga. Mas o contrário, pra vocês é intuitivo. Então, pensa agora que eu tô diminuindo esse K. Então eu tô andando na direção Z pra baixo. Então se eu tô andando na direção Z pra baixo, negativo com negativo, dá positivo, eu tô aumentando o ΔP. Então isso é a ideia de olhar pressão como um campo vetorial. E aí essa ideia tem, para resolver esse tipo de questão, tem duas ideias principais. Olhar, percorrer o meu tubo, ou não precisa ser um tubo em U, pode ser também isso aqui funciona para também para, sei lá, um reator ou um tanque de armazenamento com vários fluidos, que é uma questão que pode cair também, por exemplo. Eu posso ter um tanque de armazenamento, sei lá. Aí tem vários fluidos aqui. Aí ele bota um manômetro em vários lugares aqui diferentes, sei lá, aqui. Você pode usar essa mesma ideia para calcular a pressão manométrica nesses manômetros, entendeu? Mas eu vou ensinar a ideia para vocês. Que é basicamente o quê? Eu vou definir um caminho. Então vou começar definindo um caminho. E é importante dizer que todo caminho tem um começo e tem um fim, correto? Então digamos que nessa questão, por exemplo, o que ele quer? Diferença de pressão entre o tubo de óleo e de água, e é medida por um manômetro de fluido duplo, enfim, para as alturas de fluido e gravidade específica dadas, calcule a diferença de pressão, ΔP, de P menos A. Então, nesse caso, eu vou começar andando da forma que eu leio, então da esquerda para a direita. Então, meu ponto inicial do meu caminho vai ser o ponto A. Ponto inicial. E o meu ponto final vai ser o ponto B, onde eu vou caminhar aqui pela minha tubulação, tá? E aí, coisa importante, que foi o que a gente discutiu agora há pouco. Quando eu tô descendo, eu tô aumentando o ΔP, que é o que tá escrito aqui. E quando eu tô subindo, eu tô perdendo o ΔP, então eu tô tirando o ΔP, tô falando com o ΔP negativo, tá?
E aí, outro conceito importante, deixa eu apagar isso aqui, que já é cola, né? Outro conceito importante é eu saber que, cara, se eu tô falando de um campo de pressão, e, justamente essa equação vem de um balanço de forças e tal, eu tenho que as forças têm que estar equilibradas, né? As pressões têm que estar equilibradas. Então, o que eu posso dizer? Se eu for percorrendo um caminho aqui, eu não posso simplesmente sumir com a pressão. Então, eu tenho que a minha pressão do objetivo, que é a minha pressão final, ela é justamente o somatório das pressões do caminho que eu percorri. Então, por exemplo, se eu chego no ponto B, aqui eu tô descendo, eu tô ganhando pressão. Ganhando pressão, ganhando pressão, ganhando pressão. Quando eu ando horizontalmente, nada muda, porque eu tô na mesma faixa. Então não muda, não depende de Y, nem de X. Quando eu tô subindo, tô perdendo pressão. Desci, ganhei pressão de novo. E acabei. Então, eu vou ter que somar, para eu saber a pressão do ponto final, eu vou ter que somar esses ganhos e perdas de pressão nesse caminho que eu percorri. Estou definindo meu caminho, tem o ponto inicial, tem o ponto final. Vou desenhar esse caminho aqui, que é justamente a minha tubulação aqui nesse caso. Então, em vermelho aqui, estou desenhando meu caminho. Preciso desenhar o caminho na prova? Não. Pode só escrever o resultado. Isso aqui é só pra eu ilustrar pra vocês, né? E aí, o que é esse OBS aqui, né? Que é o quê? Cara, pensa aqui matematicamente falando. Por exemplo, se aqui eu tenho mesmo fluido, matematicamente falando, quando eu chegar aqui nesse ponto, aqui eu vou diminuir, porque eu tô descendo, somar, desculpa. E aqui eu vou diminuir porque eu tô subindo, correto? A pressão. Então esses caras aqui, matematicamente, vão se cancelar quando eu fizer a conta. Perfeito. Então o que tá dizendo aqui, nesse OBS? Se eu tiver o mesmo fluido em um acidente, ou seja, um joelho ou um tubo em U, eu posso, como se fosse pegar um atalho no meu caminho. Então o que eu tô falando na verdade? Quando eu tiver essa coisa que eu subi e desço aqui, que é um U, eu posso simplesmente ignorar essa parte aqui de baixo do meu caminho e eu posso pegar um atalho. Então, se eu fosse pegar os atalhos. Peraí, deixa eu voltar com esse cara aqui. Então, digamos que esse caminho vermelho é o meu original, meu tubo. Pegando atalhos, o que aconteceria? Vou desenhar em verde. Beleza, aqui, mesmo fluido. Opa, mudei de meio. Perfeito. Aí eu sei que eu tenho um acidente ali na frente, mas aqui ó, eu tenho o mesmo fluido na mesma altura que eu tô aqui. Então eu posso vir direto pra cá. Porque matematicamente vamos cancelar. Tô subindo. Opa, aqui mesma coisa, ó. Posso vir pra cá. Perfeito. Então vou desconsiderar essas partes aqui na minha conta, só para facilitar. Então aqui já está enumerado como H1, H2, H4 esse 10 centímetros aqui, H3 é o 15. Perfeito. Vou fazer a minha conta usando que a pressão do objetivo, que é a pressão no ponto B, é igual ao somatório das pressões do meu caminho. Perfeito. Então a primeira pressão do meu caminho é a pressão no ponto A. Então vou escrever ela aqui. Então, pressão do meu objetivo, que é a pressão no ponto B. Estou usando essa equação aqui, essa... Não é equação, né? É como se fosse uma equação. Mas essa é a ideia. Então, a pressão. Aí, isso aqui vocês não vão botar na prova, né? Vocês vão escrever o resultado e é isso. Então, se quiser botar também, explicar, enfim, aí é com vocês. Então, a pressão no meu objetivo, que é o ponto B, é igual. Começa aqui, no ponto inicial. É a minha primeira pressão. Então, a minha pressão no ponto A. Tô descendo. Desci, 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 desci. Opa, mudei de fluido. Toda vez que eu mudo de fluido, eu vou ter uma nova equação para pressão, que é justamente esse cara aqui, né? O meu ρGH. Por quê? Pensa que eu tô caminhando no asfalto. É muito mais fácil eu caminhar no asfalto do que eu caminhar na lama. Então, claramente, o esforço que eu vou ter para percorrer esse caminho é diferente. Perfeito? Então, vou somar aqui a pressão que eu no caso aqui, ganhei, porque eu estou descendo daqui até eu mudar de fluido. Então, justamente, o ρ, aqui no caso da água, gravidade, e o H1, que eu chamei de H1 aqui, né?
Perfeito. Vou continuar no meu caminho. Opa, mudei de fluido, vou mudar o Rho. Então desci. Aqui vou pegar um atalho na mesma altura. Então, opa, desci. Vou também ganhar mais pressão. Então, Rho. E aqui é o Rho do Mercúrio. HG. Gravidade. E o H que eu percorri, o H2. Ignoro essa parte de baixo, porque matematicamente cancela. Venho para esse ponto aqui meu, tá? Que justamente eu mudei de fluido. Se esse fluido estivesse mais pra cima, eu pegaria o atalho aqui em cima. Mas como não tá, então vou pegar aqui embaixo. Aí agora que é o interessante. Tô subindo. Lembrar que quando eu tô subindo, eu estou perdendo a pressão. Então minha pressão vai ter um sinal negativo. Então vou subindo, vou subindo, vou subindo. Opa, ΔH aqui. Então menos, porque eu estou subindo, Rho. E aqui glicerina, Rho-gli. G. Aí esse H é justamente o H2 mais o H3 mais o H4, né? Então H2 mais H3 mais H4. Por último, tô nesse ponto. Desci aqui o finalzinho que tinha para descer, esses 10 centímetros. No óleo, se eu desci. Deixa eu jogar essa aqui pro lado, que não vai dar espaço. Desci. Vou ganhar pressão. Mais. Rodo óleo. G. H4. O que ele pede? Ele pede PB menos PA. O que eu faço? Simplesmente jogo o PA pro outro lado. Então, se eu jogar PA pro outro lado, PB jogo pra cá, PA vem pra cá, vai ficar menos PA. PB menos PA. Pronto. Resolvi minha questão. Com uma equação. Perfeito? Dúvidas? Isso daí é importante para ganhar tempo e não ter que ficar resolvendo 6 equações. Acho que ficou claro, né? Então, beleza. Então, dito isso, vou só parar a gravação aqui.